ansiedade. Ela me contou histórias da minha família e contou a história dela para mim. E inspirado e com sede de saber, busquei mais sobre a nossa ancestralidade afro-ameríndia, tornando o meu segundo livro, Bucambi, O Pequeno Herói, uma honra à nossa ancestralidade negra, uma forma de trazer o quão rica é a nossa ancestralidade para todas as crianças. Eu quero trazer uma pontuação que até, vamos ver aqui, ó, quem está aqui nos acompanhando, ele está aqui também. Desde o primeiro momento que eu tive contato com a literatura de Ali, né, foi em 2022, né, a gente vê que é um caminhar literário que cada ano é potencializado, cada ano o Yali chega com uma novidade e também uma questão muito importante que eu vejo na sua literatura, Yali, desse movimento de formação do leitor para também a sua faixa etária. Então eu quero perguntar para você sobre isso. Como é que você observa esse movimento desde a sua primeira obra até agora, recente, que você está trabalhando, desse movimento com os seus leitores mirins, jovens, juvenis, adolescentes? Como é esse contato seu com esse seu público? É muito importante, né, a gente trazer uma literatura afro-ameríndia hoje para crianças, para jovens e para adolescentes, porque a história que é contada, a história que é repassada dentro dos livros não é a nossa verdadeira história, e sim a história que foi como é que chama? Uma história que foi predominada. Predominada para nós. A gente ouve uma história que não é da gente. A gente sempre ouve a história que querem que a gente escute, que é nossa. Então, quando a gente traz um conto como Bucambi, que fala sobre ancestralidade para crianças, um conto que eu escrevi após ser inspirado ao saber a história da nossa ancestralidade, a gente está falando de uma coisa que vai ficar marcada dentro dos nossos corações e do coração de outras crianças, e futuramente, quando forem escritos os próximos livros de história, esperamos não só eu, mas como todos nós que estejam com a nossa história rica, da nossa ancestralidade, dos indígenas, dos xamãs, dos africanos e da nossa ancestralidade do ouro, da prata e do bronze, que todas as vezes, muitas vezes são silenciadas. Então, quando a gente traz literatura preta para a criança, a gente está reescrevendo a nossa própria história. Uma salva de palmas, minha gente. Eu quero, inclusive, né, aproveitar quem está em pé. Pode se sentar aqui, que eu vou estar caindo uma garoinha, viu? Para ficar mais próximo também, para não pegar chuva, né? Porque é importante a gente ter esse momento e de perto um escritor com a gente. E Ali, você está atualmente com quantos anos? 12 anos. Você começou a escrever com? 7 anos. Com 7 anos. Como foi esse movimento do Yali, escritor e leitor? Qual foi a primeira leitura, ou as primeiras leituras que te inquietaram para começar essa escrita? Bom, minha mãe, ela sempre me incentivou a escrever, a ler, mas isso se aflorou dentro de mim na pandemia, como eu já falei. Mas minha família sempre me deu livros de presente. Então esse contato com a literatura sempre foi algo muito próximo. E não só esse contato, mas esse privilégio de ter a literatura dentro da minha casa. Porque eu sempre falo que a literatura não é um direito, ou não é um dever. Gente, eu sempre acabo me atrapalhando com isso. Que não, a literatura não é um dever, e sim um direito. E ao ver que eu tenho esse privilégio de ter o meu direito garantido como leitor, e ver que desde pequeno eu tinha esse contato com a leitura, eu vejo isso como um privilégio, porque muitas vezes, muitas crianças não têm os seus direitos garantidos, que são os seus direitos de leitura também. E quando eu falo de leitura é porque a leitura salva. A leitura, ela é conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente é dominado pelo sistema que nos silencia, pelo sistema que nos invisibiliza,
que nos tornem visíveis perante a sociedade. E como diz Carolina Maria de Jesus, nós não somos o quarto de despejo da sociedade. E a literatura, quando nós temos a literatura nas mãos, quando a gente tem escrita nas mãos, a gente pode escrever a nossa própria história, a gente pode reescrever a nossa própria história e mostrar que nós somos potência, mostrar que nós somos força e mostrar que nós somos luz. E essa potência que está ao meu lado e na frente de vocês veio aqui na Fligê contar e, claro, uma coisa que eu sempre estou fazendo com os outros escritores. Essa criança chegou aqui com a mala e a mala tem que voltar vazia, né? Então vamos depois adquirir o livro do nosso querido escritor, que é um movimento muito importante, principalmente quando a gente faz esse movimento que é de alguém próximo, alguém que está aqui e está também fazendo esse movimento, que a gente sabe que no Brasil a literatura é algo que a gente tem que trabalhar bastante, porque tentam dizer que não podemos, mas podemos sim. E aí, Ali, me conta um pouco desse processo. Primeiro, o processo de escrita de Bucambi. De onde veio esse nome, Bucambi? Bucambi, na verdade, eu vou lá do início, desde quando eu comecei a escrever Bucambi. Foi uma pesquisa sobre ancestralidade e uma pesquisa também sobre o município onde minha família mora, que é Teodoro Sampaio, Bahia. E aí, com base na história desse local, com base em histórias da minha família também, e alguns dos personagens são membros da minha família, como minha bisavó, meu tataravô, Raimundo Nonato, que está dentro do livro, e os indígenas que são de Rio Real, minha bisavó, minha outra bisavó, que já é falecida, era uma indígena de Rio Real. Então, a literatura sempre está próxima dentro dos meus livros. Minha família é muito próxima dentro dos meus livros, estar dentro dos meus livros. Então, é minha história, a história da minha família. Mas, quando eu criei o conto de Bucambi, era um conto sem nome, né? Era um conto que eu não sabia qual era o nome que eu ia colocar. Mas, uma tia minha, quando era pequena, tinha um amigo imaginário chamado de Bucambi. E aí eu achei o nome tão bonito que eu decidi colocar no meu livro. E depois, muito tempo depois de eu ter lançado o Bucambi, acho que foi 1 ano depois de eu ter lançado o Bucambi, eu falei, vou procurar qual é o significado. E depois eu descobri que era o nome de uma flor africana. E minha tia não sabia que era uma flor africana porque ela era muito pequenininha na época. Então, Bucambi é o nome de uma flor africana. E vem cá, a sua família, grande influência para essa escrita, para todo esse movimento que você faz. Como é esse movimento quando o livro foi lançado e todo mundo soube que também estava na história? Eu sempre fico curioso para essas coisas. O que a tia pensou? O que a avó pensou? Bom, de alguma forma, a gente sempre dá aquele jeito, né? De colocar aquela pessoa importante dentro das nossas obras. Mas não é só isso. Eu tô falando de eternizar pessoas dentro de um livro meu, que foram pessoas que tiveram luta, que tiveram resistência. E quando eu coloco pessoas da minha família, e quando eu coloco ancestrais vivos meus dentro do meu livro e eternizo eles dentro da minha obra, eu também estou dando voz àquelas pessoas que não tiveram seu lugar eternizado dentro da história, mas que vivem no coração de todos nós. Porque foram pessoas que lutaram, mas que não tiveram o seu lugar dentro dos nossos livros de história. Foram pessoas que lutaram, mas que ninguém fala sobre. E são essas pessoas que são os grandes pilares da nossa sociedade. E que se hoje nós temos os nossos direitos, enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas indígenas, é porque essas pessoas estiveram aqui para lutar pela gente. Então, Bucambi, ele não é só uma honra à minha família, mas é também uma honra àqueles que vieram antes de nós e que não são falados como deveriam ser, e que não são pontuados como deveriam ser dentro do nosso dia a dia. Até porque a lei que fala que o ensino da cultura negra tem que ser dada nas escolas, infelizmente, hoje, muitas vezes não está sendo cumprida. Então, quando a gente fala de um livro e que está eternizando pessoas, que são pessoas negras, que são pessoas indígenas, que são
estão sendo eternizadas dentro de uma obra, estamos honrando e eternizando as pessoas que vieram antes de nós, que não tiveram o seu direito de estar aqui. É sobre isso. Uma salva de palmas, né, gente? Ave Maria. E chega a ficar arrepiado com todo esse movimento. Olha vocês que estão aí na frente. Eu já pedi para pontuar lá, pra gente verificar. Viu? Obrigado. Olha, eu quero agora saber de você, porque eu fico curiando o Yali pelo Instagram. Já falei seu Instagram pro pessoal acompanhar. Já falei qual é o arroba. @Yali, YALLE, @Yali, _Tariq, TARIQUE, @Yali, Tariq, YALLE, TARIQUE, acento agudo no ar. Gente, o soletrano do Luciano Huck, ele ganha, né? E aí, por que eu pontuei pra Yali trazer a rede social dele? Além de demarcar, de divulgar, é porque eu acompanho, Yali, todo esse movimento. E eu vejo que você, desde que eu conheço as suas obras, que você faz muito esse movimento de ir até as escolas, além de ir nas feiras literárias, simplesmente ir no chão da escola, chegar perto dos alunos, dos estudantes, para trazer a sua obra. Conta pra gente, assim, uma experiência que você tenha tido de retorno com essa ou com a outra obra nas escolas. Como é chegar, porque você tem 12 anos, né? Acaba que você vai estar chegando lá e tem pessoas também da sua idade. Como tem sido esse contato com esse público lá dentro no chão da escola? Primeiramente, eu sempre gosto de dizer que eu sento no chão quando eu vou fazer minhas apresentações. Eu faço uma roda, porque isso tem muito a ver também com a nossa cultura de aquilombamento, né? De todos estarem juntos, todos estarem reunidos. E principalmente quando eu vou fazer contação de história, eu sempre gosto de fazer isso para que a pessoa também se sinta próxima. A criança também se sinta próxima e que veja que se eu estou aqui, você também pode. Por mais que muitas barreiras que são construídas pela sociedade que nos quer como pessoas invisíveis, eu posso, você também pode. Eu não vou dizer que é fácil hoje eu estar chegando, né, e ocupando esses espaços. Então, quando eu vou nas escolas, eu também me vejo. Eu me vejo em cada criança ali. Porque eu sei que é necessário somente um pontapé para que a pessoa aflore a literatura dentro de si, que aflore a arte dentro de si. Existem vários tipos de arte. Nós temos a música, que é a arte do som, o teatro, que é a arte da interpretação, a escultura, que é a arte da forma, a literatura, que é a arte da palavra. Então, se cada um ali tem um incentivo, eu sei que é necessário somente um pouco de incentivo para que a arte desperte em cada um de nós e que essa criança também possa estar ocupando espaços que muitos não conseguiram ocupar. Muitas vezes pelas crenças limitantes que nos paralisam, as crenças limitantes que fazem com que a gente acredite que o nosso lugar é no cantinho, mas que não é. Nosso lugar é onde a gente quer estar, é onde a gente quer falar. E eu vou pegar aqui um trecho de um poema de uma escritora, Riane Leão, do livro Jamais Peça Desculpas por Me Derramar, que fala assim: quando falam epa rei, a força que habita dentro de mim não me permite o silêncio, pois vendaval não pede licença para escancarar as portas e as janelas. E quando eu vejo essa fala que vendaval não pede licença para escancarar portas e janelas, eu falo, todos nós somos um vendaval. Todos nós somos um vendaval. E um vendaval não pede licença para escancarar portas e janelas. Gente, a gente merece uma salva de palmas mais calorosa ainda. Que isso arrepiou. E quando você falou, você trouxe o vento, o vendaval. A gente tá homenageando esse ano, né? O escritor homenageado é o Itamar Vieira Júnior. Em Torturado tem uma frase que eu lembrei agora, que conecta aqui diretamente com essa ventania que você trouxe. Pra quem leu Torturado aqui, quem é que já leu Torturado? Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem
vida. O que é que te faz movimentar por essa vida, meu menino? É uma pergunta que agora eu vou responder com muito gosto. O que me faz eu me movimentar? O que faz eu me movimentar é ver todos os dias a minha mãe, uma mãe solo, acordar e ir trabalhar para botar café na mesa. E não deixa de trabalhar, não deixa de fazer sua arte, mesmo com os seus compromissos, com suas obrigações. E muitas vezes silenciada. Quantas vezes silenciada. E eu não sei... Eu não estou falando só da minha mãe quando eu falo disso. Eu estou falando de todas as histórias das mães solo. Eu falo de todas as mulheres, todos os homens e todas as pessoas que estão todos os dias guerreando e todos os dias acordando com um propósito de força, um propósito de luz e, acima de tudo, podem tentar nos calar, podem tentar nos prender, mas não podem deixar de fazer com que a gente vá caminhar. E é isso, essa luta de caminhar cada vez mais. Isso é a nossa luta de caminhar cada vez mais para alcançar os espaços que desejamos, para alcançar os nossos lugares de fala, para alcançar o que nosso coração manda. Porque podem nos impedir de tudo, mas de caminhar não. E eu vou pegar agora outra referência, que é uma música de Ana Vitória, né? Amarelo, Azul e Branco, que fala: o meu caminho é novo, mas o meu povo não. Meu coração de fogo vem do meu país. E quando a gente fala disso, é isso, né, gente? O meu caminho pode ser novo, mas o meu povo não. E eu tô aqui para dar continuação à história do meu povo. Tá dando. E ele chamou uma pessoa, e eu vou quebrar o protocolo, deixa eu descer aqui um pouquinho, que ele chamou, né, a mãe. Então, mãe, vem cá. Uma salva de palmas para essa mãe. Rebeca sabe o quanto eu tenho admiração no seu trabalho, no trabalho de Ali, e principalmente de uma movimentação que foi o que eu falei para Juliana ontem, a mãe da outra escritora, Luísa, que estava aqui, a escritora que não é mais mirim, é juvenil, né? Eu tenho que mudar essa, que os menininhos eu começo a entrevistar desde cedo, né? E os meninos tudo pequenininho, né? Aí eles vão crescendo, e, oh meu Deus, não pode mais chamar esse mirim, né? Nesse desenvolvimento juvenil. Vamos lá. Eu quero lhe trazer aqui o que você sente quando você vê essa preciosidade falando desse negócio de você. Eu sinto que vale a pena caminhar todos os dias. Eu estava ali na frente, eu disse, gente, venham assistir meu filho, porque eu sou dessas mesmo. Eu acho que revolução primeira a gente deve fazer dentro de casa. E quando eu vejo o Yali se desenvolver dessa forma, eu percebo que meu papel está sendo cumprido de uma forma honrosa. Como ele mesmo fala, nossos pés... O nosso caminhar vem de longe. Eu honro todas as minhas ancestrais que vieram. A minha avó, que foi a Lorixá, que hoje não está entre nós. A minha avó, Maria Salomé, que é uma ativista da educação. A minha tia Marinês, que cantou na banda Reflexos, que na década de 80 eram poucas mulheres que trançavam o cabelo e diziam, eu me orgulho de ser negra. E isso, eu reverencio todas essas ancestrais. E Ali é filho de mulher. É filho de mães. Ele tem muitas mães. E eu vejo como ele tem orgulho disso. Eu sou uma mãe solo que assumi a maternidade desde o primeiro momento. Não tenho vergonha disso. Luto todos os dias, sim, para botar o pão dentro de casa, mas luto todos os dias para implementar uma educação antirracista, para que meu filho tenha respeito às mulheres, para que meu filho entenda que ele foi gerado por um ventre, por isso que ele deve se curvar a todas as mulheres, para que meu filho, quando pise nesse chão, ele peça licença, porque cada lugar tem dono. Então, quando a gente chega no lugar, a gente pede licença para entrar. Então, é isso que eu me desenvolvo todos os dias, é isso que me dá força todos os dias. Quando eu descobri que eu estava grávida de Ali, eu assumi por inteiro essa gravidez. Eu disse, eu vou ter meu filho, vou criar meu filho. E meu filho começou a escrever com 7 anos e mudou o percurso da história da nossa família. Porque eu digo que não mudou só o meu, não. Mudou a história da minha família com
a literatura dele e ele já faz a própria história dele. Isso é muito bonito. Eu tenho muito orgulho de ser mãe de Ali. E ainda falo com ele, eu disse, depois que eu tive Ali, eu deixei de ser Rebeca Tariq para ser mãe de Ali Tariq. Então, por isso, eu honro todos os meus ancestrais e eu quero dizer, eu me orgulho de ser uma mulher negra. Eu me orgulho de ser uma mulher negra. Eu tenho que ler. Eu tenho a Digina, minha avó, uma rainha, minha mãe, uma princesa. Eu me orgulho de ser. Eu me orgulho de ser uma mulher negra, eu tenho a minha joia ancestral, eu tenho o meu nome ancestral. Por isso que quando você pisa e você fala dessa forma, é porque você tem ancestralidade viva. Então eu tenho orgulho de ser sua mãe, Ali. É isso, muito obrigada. Gente, esse depoimento poético, sagrado, ancestral, muito obrigado. Gente, e Ali, eu tenho que... Vamos agora, né, para um negocinho assim, né? Vamos dar respeito, que o negócio aqui foi forte, foi forte. Agora, sua mãe trouxe uma pontuação pra gente, que a gente até proseou nos bastidores, dessa tia que falava esse nome. Conta aí pra gente como era esse movimento dentro de casa, de falar o nome, e aí que partiu desse movimento do livro também. Bucambe, como eu já falei antes, eu tinha escrito o conto, mas ainda não tinha decidido o nome do personagem. Porque quando eu estava pesquisando nomes africanos, cada nome ele trazia sua história, sua identidade, sua etnia, seu significado. E aí, minha mãe estava me falando que minha tia tinha um amigo imaginário chamado Bucambe. E uma conversa que não tinha nada a ver com o livro. E eu falei, gostei desse nome, vai ser o nome do meu livro. E aí, muito tempo depois, né, como eu já tinha falado, eu descobri que Bucambe é uma flor africana. E vem cá, por falar nisso, o livro tem também uma canção. Isso. Como foi feito esse processo, quem é artista, para quando a gente for adquirir o livro também a gente saber desse processo. Bom, o meu livro tem 2 QR Codes, que você acessando no seu celular, você pode ver a narração desse livro, né, para que pessoas que tenham deficiência visual possam ter acesso ao meu livro. E você também, acessando o outro QR Code, tem acesso à música do meu livro. E a artista que a gente convidou, né, que a gente chamou para fazer essa música foi Emily Lapa, que já é uma amiga já da minha mãe e que ela é maravilhosa, gente. Como é pra você? Eu vou até fazer outro link agora com a questão do nosso escritor homenageado. E a gente teve no primeiro dia da nossa feira, vocês chegaram hoje, mas nós tivemos o Itamar com o Rubel. E aí tem a pontuação do que ele fez a música sobre o Torturado, sobre a leitura dele Torturado. Como é pra você, como escritor, alguém fazendo uma música do seu livro? Eu me sinto lisonjeado, né, gente? Eu me sinto feliz, me sinto honrado. E eu vejo que tudo que eu faço está sendo reconhecido. E ver o que a gente faz com força, com luta, mesmo assim, com todas as dificuldades, mas fazer o que a gente gosta e ser reconhecido por aquilo é muito bom. E isso nos dá, como é que eu posso dizer, acende mais ainda essa chama, né? Acende uma chama que já habita dentro da gente e faz com que a gente persista e cada dia lute mais e mais para fazer o que a gente gosta. E é isso, gente. Eu me sinto muito feliz. Agora já também é ação, né, gente? Porque já foram tantas emoções. E teremos ainda mais, porque ainda tem um bocadinho ainda de mesa. E aí eu tô vendo aqui muitas carinhas, né? De crianças, adolescentes. E eu sempre eu gosto de fazer essas pontuações, né? Quando a gente tá em cima dessa mesa. Um conselho, uma dica para quem tá aqui.
quero escrever, eu quero ser escritor também. O que é que o sábio escritor, Yali, poderia trazer para quem tá aqui? Inclusive até gente, menina, tem gente grande assim, que escreve uns negócios assim, e fica, não sei se eu vou publicar, não sei. Aí fala. Faça com coração, persista, resista e, como uma fala de Margareth que eu vou pegar agora também, transforme todos os nãos que você recebeu, torne eles sim. Porque quem define a nossa história somos nós mesmos. E isso, gente, vou levantar aqui. Pode? Isso é um privilégio que a literatura nos dá. Quando a gente senta para escrever, a gente escreve a nossa história e a gente pode reescrever a nossa história. Porque isso é um privilégio que a literatura nos dá. A literatura nos dá o privilégio de mostrar quem a gente é e ter orgulho de quem a gente é. Então salve a literatura. E se você quiser escrever, escreva. Se você quiser fazer arte, faça arte. E mostre que quando você veio para esse mundo, mostre sua cara. Como diz uma música do padrinho da minha mãe, Mateus Aleluia. Quando eu vim para esse mundo, eu mostrei a minha cara, sem marcar bobeira. Cantei o meu canto. Cante o seu canto, viva a sua arte, viva a sua escrita. E viva a potência que todos nós somos. Viva a literatura. Gente, um viva pra literatura bem grande, um viva bem grande. E foi falar do outro nome aqui, o nome de Mateus Aleluia. Salve, seu Mateus Aleluia. Menino, vem cá. Como é conviver com esse povo todo das artes? Menino Mateus Aleluia. Menino, me conte aí. Nós somos todos família. Todos família. Todos nós somos uma grande família. Uma família que foi separada há muito tempo. Nós temos essa cultura de todos nós sermos uma família, porque lá na África fala, em muitas aldeias africanas se fala, não é necessário toda uma aldeia para criar uma criança. E isso é uma cultura nossa. Isso é uma coisa nossa. Somos todos uma família, mas que recebemos nomes diferentes há muito tempo. Somos todos uma família, mas que fomos separados. Então, estar com todas essas pessoas, todas essas referências, que hoje são referências para mim, é estar com os meus ancestrais que estão vivos, e estar com pessoas que vieram antes de mim e que marcaram a sua história. É isso. Gente, é impactante. E aí eu quero pontuar, trazer uma coisa que a nossa comissão trouxe, que agora na Tenda Literária estão ocorrendo os lançamentos da Regina Luz, da Nádia, outros lançamentos também ocorrendo. Então sintam-se à vontade também, a gente, quando estiver finalizando aqui a nossa mesa, participar também destes outros momentos. E Ali, eu quero trazer, né, a gente já está caminhando, né, a gente tem um tempinho para fazer aqui essa prosa. Para você não é a primeira vez que você está em uma feira literária, e a gente também precisa demarcar esse movimento que você, junto com a sua mãe e outros escritores também, Rebeca Artista, tem nesse lugar, nesses momentos dessa feira literária. Como é para você essa experiência também de viajar, conhecer novos lugares, né? Através também do seu trabalho como escritor. Aí, vem cá, e se você tiver alguma história também, você pode contar. Que ontem as meninas contaram umas histórias aqui, de uma experiência que eu tive. Fique à vontade, viu? A cada lugar que eu vou, eu vejo uma cultura, uma identidade, uma forma de se falar, uma forma de afeto. E eu conheço outras pessoas, eu conheço outras histórias, eu conheço outras identidades. E que tudo isso, eu vou pegar tudo que há de bom nisso e também transformar em arte, também transformar em escrita. E eu agradeço por todas as oportunidades que eu estou recebendo. Eu estou muito feliz de estar aqui na FLIGE, Feira Literária de Mucugê, e para mim está sendo tudo muito incrível. Cada experiência que eu tenho dentro desses espaços,
eu vejo que eu não estou sozinho e que minha história não é a única que passou por dificuldades, que eu não sou o único que está passando e que futuramente também que vai passar por dificuldades, porque é muito difícil, principalmente quando a gente está falando, né, que eu escrevo desde os meus 7 anos, eu sempre fui muito subestimado por ser uma criança. Então, estar aqui sendo reconhecido dentro de um espaço literário, uma feira literária, é ver que eu estou sendo reconhecido pelo que eu faço, como eu já falei antes. E eu fico com um coração quentinho, sabe? Essa sensação que eu tenho de ver que outras pessoas estão se sentindo inspiradas e que outras pessoas também estão escrevendo e que outras pessoas estão tendo coragem de publicar suas próprias histórias, que já estavam dentro do cantinho do pensamento, mas que sempre existia uma coisa que impedia aquela pessoa de escrever, aquela pessoa de publicar. E ao ver a minha fala ou a fala de outro escritor, decidiu publicar. Então, eu me sinto muito feliz com isso, e é isso. Uma salva de palmas, gente. A gente está se caminhando aqui para os nossos momentos finais dessas emoções. Mas aí foi uma coisa que eu já lhe perguntei, mas quem está aqui, tem gente nova, merece saber. O Yali hoje tem 12 anos, está escrevendo. Além da escrita, a gente olhando assim para uma perspectiva daqui a um tempo, tem uma outra profissão, alguma outra coisa que Yali pensa também, junto, além de ser um escritor? Eu sou um misto de emoções. Então, assim, eu tenho vontade de fazer várias coisas. Eu com 3 anos, eu com 3 anos de idade, falo pra minha mãe que eu queria ser médico cirurgião cardíaco. Médico cirurgião cardíaco. Por que, menino? Tu queria ser médico logo cardíaco, cirurgião cardíaco? Não, é porque com 3 anos eu já era formada em The Good Doctor e Grey's Anatomy. Gente, sim, pode continuar a pergunta do... Maravilha. Porque eu assistia mais minha avó. Sim. Aí eu assistindo, eu falei, eu quero ser médico cirurgião cardíaco. Mas eu também tenho vontade de fazer história, tenho vontade de fazer direito, além de medicina. Também me interessa bastante por psicologia. Peraí, tu disse que queria fazer direito, aí tu assistiu How to Get Away with Murder? Não. Ah. A outra qual foi? Aí eu também tenho vontade de fazer história, casa minha mãe. Sim. E assim, minha mãe sempre falou muito de história, minha mãe chegava assim, falava... É a história viva, ela. Minha mãe chegava assim, se eu assistisse qualquer desenho assim, que minha mãe não gostasse, minha mãe chegava assim, quando eu chegava em qualquer desenho assim, que minha mãe visse, falava assim, vixe, que desenho é esse de colonizadores? Eu já ouço essas coisas de minha mãe assim, quando eu tinha 2 anos, eu não podia assistir nada que as crianças assistiam. Às vezes assim, eu tava assistindo Peppa Pig, aí assim, se Papai Pig falasse qualquer coisa, minha mãe falava, vixe, mas olha o machismo estrutural dentro dos desenhos para as crianças. Então, aí eu chegava na escola com esse discurso. Sim. Aí, assim, eu já era uma criança assim, que eu já era bem pra frente. 3 anos, médico, querendo ser médico, formado em How to Get Away, formado em Grey's Anatomy e The Good Doctor. Sim. Aí eu chegava com esses discursos, aí eu chegava com 3 anos na escola e falava, porque o patriarcado, e assim, minhas coordenadoras sempre foram, não falo agora e nem assim, da minha época de 6 anos pra cá, mas nas minhas outras escolas, eu sempre tinham aquela coisa de viver em um mundo de ilusões. Então, assim, quando eu chegava com esses discursos, minhas coordenadoras detestavam. E aí, minha mãe, era certo, e é certo minha mãe diariamente ser chamada dentro da escola por causa desses debates que eu faço dentro da sala de aula. Ainda é comum minha mãe ser chamada por causa de debates que eu faço dentro da sala de aula sobre situações. Mas, uma salva de palmas, gente, porque gente, isso aqui professores, né? Isso aqui é uma formação continuada. Gente, é uma formação continuada. Super. Oi, Alice, sim. Aí a gente pontuou a história. Tem mais alguma outra profissão que você pensa, além de historiador?
Médico, The Good Doctor. É assim, eu Sim. quero fazer medicina, Sim. direito, psicologia, filosofia e história. Mas assim, claro que assim, minha mãe uma vez chegou pra mim e falou assim, e Ali, talvez não dê pra fazer tudo isso. Mas assim, eu falo assim, sei lá, pelo menos direito, medicina e história fica. Fica. É. Então pronto, fica. Aí eu vou um pouquinho mais a fundo. Vem cá, não sei se alguém já lhe fez a pergunta. Você falou que quer ser um médico também, né? Quer fazer medicina. Como a literatura pode ajudar um médico? Pode contribuir na profissão de medicina? Com certeza, porque a literatura salva. A literatura, com certeza, em um paciente que está em um estado crítico, que já não tem esperança, se ele adquirir o hábito da leitura e se ele consumir de histórias que inspiram aquele paciente, isso já é comprovado que aquele paciente vai ter alguma mudança positiva. E mesmo que ele não se fique curado daquela doença, até mesmo se ele vai falecer daquela doença, já é comprovado que essa pessoa, ela vai ficar mais feliz. É só o contato com a literatura, é um contato que desabafa, porque a literatura salva. Quando eu falo que a literatura salva é porque no período da pandemia, quando eu não tinha ninguém para desabafar, e minha família, que eu falo só da minha família, mas minha família não estava me escutando, eu encontrei uma amiga para desabafar. Casos de família que a gente... Casos de família pode ser também. Pode falar. É complicado, é um negócio complicado. Né? Sim, aí fala, a família... Eu sou canceriano, viu, gente? Aí eu também tenho que falar. Fala. Deu o microfone pro canceriano, uma mesa literária, ele vai falar. Fala, meu filho. E então eu encontrei uma amiga para desabafar, uma amiga que me ouvia. E aí eu decidi escrever, e aí eu fui escrevendo, desabafando. E aí eu falei assim, hoje eu falei assim pra minha mãe, mãe, se esses dias todos aqui que eu fiquei conversando, que eu fiquei escrevendo aí, se a senhora fosse pagar um psicólogo, a gente já tava falido. Aí a escrita foi minha psicóloga durante a pandemia. E hoje eu estou aqui e a literatura me trouxe aqui. Então é isso, gente. Viva a literatura. Viva a literatura e viva a literatura como essa psicóloga desse querida criança, desse querido jovem, porque quando eu entrevistei era criança, desse querido jovem que tanto faz esse movimento bacana pra gente. A gente agora vai pra a última pergunta, né? E vai ter uma coisinha surpresa ainda. Deixe sua fala aqui pra quem tava escutando a gente, pra também, principalmente pra essa mãe que tá aqui na frente fazendo esse movimento bacana. Fique à vontade. Vamos fazer arte, vamos fazer música, vamos persistir, vamos lutar, vamos caminhar e vamos deixar o nosso nome na história. É isso. E Ali trouxe os livros dele, então vocês estarão, né? Estão aqui disponíveis. Isso, estão aqui disponíveis. Eles estarão também aqui por Mucugê, né? Mas é muito importante a gente fazer esse contato, que os meninos vão ficar por aqui somente hoje, né? Para poder adquirir. Tem também as redes sociais, mas não pense que acabou. Pega aí o microfone que agora a gente vai fazer um bate-bola. Que toda mesa que eu tô fazendo aqui, eu falo uma palavra e aí você vai e joga outra para responder. Tá bom? Vamos lá? A literatura pra mim é... Logo essa. Identidade. Quando eu escrevo, eu sinto... Ai, meu Deus. Tanta coisa que eu sinto. Ó, a batata... Liberdade. Quando um leitor vem falar pra mim que leu a minha obra, como eu me sinto? Representado. Quando a minha mãe fala de minha obra, como é que eu me sinto? Abraçado. Quando eu escrevo sobre o meu povo, o que isso significa? Pode ser mais de uma palavra? Pode. Persistir, resistir e saudar. Ai, agora eu lembrei de uma música que eu vou falar, que é da MC Tá.
Eu pensei que ele ia fazer o movimento contrário, que ele ia fazer isso comigo. Que fala assim: cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi, que está. Tocar pra marcar o rito de passar. Abram-se os caminhos. Gente, e a última pergunta, né, que eu vou deixar pra ele, faz um vídeo daqui. A última pergunta que eu vou deixar pra ele, eu vou fazer aqui, ó, em pé. Já tá aí no vídeo? Deixa eu botar aí. Eu vou fazer em pé pra todo mundo, porque a gente merece esse momento com o nosso autor. Cadê a câmera? Vídeo. Esse momento com esse autor, que eu conheço já faz um tempo, e já daqui a pouco, ó, na estante, ó, aqui já tá chegando aqui. A última. Vídeo. A última. Estar aqui na Fligê em 2024 em uma palavra. Poxa! Vamos de novo sem esse puxa. Estar aqui na Fligê em 2024 em uma palavra. Fazer arte. Não dá pra fazer só uma palavra. Não Uma dá. palavra. Uma. Na Fligê em 2024 e Ali Tarek em uma palavra. Não dá pra fazer uma palavra. Eu não consigo. Em uma frase. Repassar a nossa identidade e a nossa história na nossa tradição oral africana e também na nossa escrita. Esse foi Ali Tarek na nossa Fligê 2024. Uma salva de palmas, meu povo. A gente pede mais palma, mais palma, mais palma. Vou pedir pra Caio trazer o meu celular, por favor. Olhe,